Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 29 de julho de 2024, uma segunda-feira, dia de sol na capital paulista, São Paulo, capital. O Oswaldo Spengler, grande pensador, filósofo, escritor, historiador, mas eu estou me referindo ao pseudônimo de David Goldman, do Asia Times. Ele escreve lá com o pseudônimo de Spengler. Vou usar aqui um artigo que ele fez dia 26 de julho último sobre as relações da Índia e da China, né? Isso tem um reflexo direto também no Brasil, daí o nosso interesse em trazer para o nosso canal relações de países aí que fazem parte do Sul Global e que também fazem parte do BRICS. O Narendra Modi, presidente da Índia, e o Xi Jinping da China estão se aproximando cada vez mais, para desespero dos neocons aí norte-americanos, né? A ministra das Finanças da Índia, a Nirmala Sitharaman, endossou aí no dia 25 de julho proposta de seu assessor econômico de abrir o país ao investimento direto da China, efetivamente congelado desde os conflitos de fronteira, conflitos sérios, sino-andianos, conflitos na fronteira da China com a Índia, que ocorreram em 2020. No início dessa semana, a Reuters, mídia ocidental, relatou: o principal conselheiro econômico da Índia, Ananta Nageswaran, disse: para impulsionar as exportações globais, Nova Delhi, capital da Índia, pode se integrar à cadeia de suprimentos da China ou promover o investimento estrangeiro direto, IED, da China. Bom, entre essas escolhas, focar no IED da China parece muito promissor para impulsionar as exportações da Índia para os Estados Unidos. Veja a sua triangulação. Semelhante ao que as economias do leste asiático estão fazendo, ou já fizeram no passado, né? De acordo com a Reuters. A proposta de abertura para a China, né? Uma repreensão à diplomacia americana na região, um puxão de orelhas aí na diplomacia americana, seguiu a visita do presidente russo Vladimir Putin a Nova Delhi, Índia, no início deste mês. O Asia Times, que é uma das melhores fontes aqui do nosso canal, relatou que o presidente Modi pediu a Putin para ajudar a Índia a resolver sua longa disputa de fronteira com a China. A mediação russa dificulta ainda mais a intenção da América de reunir os países asiáticos contra a China. Os países estão se unindo. Né? Em 2022, falou-se muito aí sobre o declínio populacional de populações não muçulmanas na Ásia e o crescimento de populações muçulmanas na Ásia. Veja, isso empurraria a Índia, a Rússia e a China para uma reaproximação estratégica. Veja, são países que têm grande quantidade de minorias étnicas, né? Por exemplo, pense a China, são mais de 100 províncias, cada uma com sua língua, com sua cultura, com sua história, e todos são chineses, né? E todos vivem de maneira harmônica, né? A Rússia são mais de 50 etnias diferentes, e todos eles são eslavos e são mais ou menos russos, né? E falam russo, né? E a Índia também é uma miríade de províncias ali na Índia, inclusive tem várias línguas na Índia, né? Então, na medida que você tem aí um aumento da população muçulmana, é preciso saber lidar com este problema demográfico, né? A guerra na Ucrânia uniu muito esses países, né? O apetite sem fundo da Índia hoje pelo petróleo russo, né, com desconto, né, impulsionou muito as exportações da Rússia, né, porque a Rússia parou de exportar para a Europa por conta aí das sanções americanas e também do crime que eles cometeram lá contra o gasoduto Nord Stream 1 e 2. Né? Então, o que a Rússia fez? Então eu vou exportar para a Índia, não vou mais exportar para a Europa, inclusive é um preço melhor. E aí a exportação, que em 2022 exportou 8,7 bilhões de dólares para a Índia, em 2023 passou para 67 bilhões de dólares para a Índia, mais de 8 vezes. Hein? A Índia, além disso, ela atua como um agente de distribuição da Rússia, revendendo o petróleo russo, inclusive para a Europa. Né? Quer dizer que é tudo uma tremenda uma hipocrisia quando eles querem sancionar a Rússia e continuam comprando por fora, né, de um terceiro. Né? É digno de nota que, embora a Índia e a China tenham uma disputa de fronteira em andamento, a Índia nunca se juntou totalmente aos Estados Unidos para a condenação aí, né,
um tanto hipócrita da parte dos Estados Unidos no que se refere ao tratamento da China à sua população muçulmana uigur, os uigures. Na verdade, os uigures são melhores tratados na China do que os muçulmanos são tratados nos Estados Unidos, se você for comparar, né? Para saber realmente o que acontece na China, o Felipe Durante é um excelente estudioso da China, ele mora lá há muitos anos, né? Então é uma pessoa confiável para você saber realmente, porque você nunca vai saber pela propaganda, pela marketagem aí da grande mídia atlanticista, né? E os Estados Unidos, que é o rei dos abusos humanos em todo o mundo, né? Joga bomba atômica em populações civis, joga agente laranja, napalm, destrói países inteiros, como fizeram com o Iraque, com a Líbia, com a Síria, quer dizer, uma coisa horrível, uma coisa horrorosa, né? Atacaram o Afeganistão, enviam armas sem parar para a Ucrânia, destroem bairros inteiros, dando armas para os israelenses, o cara destrói um bairro inteiro para matar um cara do Hamas, né? E mata, assim, 10 mil civis, né? E não consegue vencer, né? Bom, e aí os Estados Unidos então começou a acusar a Índia de abusos de direitos humanos contra sua minoria muçulmana. Quer dizer, é um absurdo total, né? A propaganda americana é sórdida, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, ele declarou: nós nos envolvemos regularmente com nossos parceiros indianos sobre esses valores compartilhados de direitos humanos. E para esse fim, estamos monitorando alguns desenvolvimentos preocupantes recentes na Índia, incluindo um aumento nos abusos de direitos humanos por alguns funcionários do governo, da polícia e da prisão. Quer dizer, o país que já matou 5 presidentes, né, baleados, né, que já tentou cometer atentados contra mais de 16 presidentes, ex-presidentes e candidatos à presidência, quer dar lição de moral em quem, Estados Unidos? Sai daí, a gente não acredita mais. Chega, meu. O ministro das Relações Exteriores da Índia, o Jai Shankar, respondeu que a Índia poderia dizer muitas coisas sobre os abusos de direitos humanos nos Estados Unidos, né? Bom, esse é o povo que ele abatia búfalo do trem, né? E quando não abatia com armas, né? Com espingardas, quando não abatia os próprios índios, né? Abatia o búfalo porque era o alimento do índio, né? Então você tirou o seu alimento, as tribos começaram a definhar, a morrer. Senão você mesmo abatia essas tribos, né? Que lição que eles querem dar? O crescente comércio da China com o sul global, incluindo a Índia, aumentou muito as perspectivas de reaproximação entre os dois maiores países do mundo, em termos de população, né? A Índia e a China. Então, eles têm estreitado suas relações aí, comerciais, culturais, econômicas, políticas e até militares. A gente vai ver isso em breve, né? A Índia depende das cadeias de suprimentos chinesas para dar suporte à sua indústria de exportação. Importa componentes e bens de capital. Eu já expliquei aí num dos vídeos o que são bens de capital, né? Vocês encontram aí, eu dei uma explicação aí mais detalhada num dos vídeos, né? Então ela está importando aí bens de capital da China e ela monta produtos acabados para mercados desenvolvidos. Ela agrega valor a produtos, né? Assim como também faz o México, o Vietnã, a Indonésia e vários parceiros comerciais aí da China. As importações da China da Índia mais que dobraram desde a época da economia do Covid, à medida que a maior parte do comércio de exportação da China se deslocou dos Estados Unidos e da Europa para o sul global. E aí que entra o Brasil, né? As exportações da Índia para os Estados Unidos também aumentaram em sintonia com suas importações da China. Então é para se importar mais da China e exportar mais para os Estados Unidos. E às vezes ela importa da China e exporta o mesmo produto para os Estados Unidos. A Índia é limitada tanto pelo capital físico quanto pelo capital humano, né? Poxa, ela tem avançado muito a Índia, hein? Mas comparando aí a Índia com a China, veja, não vamos exagerar. São os dois países mais populosos do mundo. As suas populações se equivalem, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. As suas populações são praticamente iguais, mas compare aí, o PIB da Índia é 1/6 do PIB da China, em termos de paridade de poder de compra. Ou seja, o poder de fogo econômico da China é 6 vezes maior do que o da Índia. Veja, a China é especialista mundial em construir infraestrutura, hidrelétricas, aeroportos, ferrovias, rodovias, portos, hidrovias, enfim, é um fenômeno, né? A capacidade que eles têm de construir infraestrutura, é trem-bala cortando a China de cima a baixo, né? A Índia já enfrenta aí um déficit em termos de infraestrutura básica, né? Um déficit da ordem de 1,7 trilhão de dólares, que inclui estradas, ferrovias, tratamento de água, de esgoto e até mesmo energia elétrica, banda larga e tudo mais, né?
Um relatório aí do Banco Mundial de 2022 calculou que a Índia precisará investir 840 bilhões de dólares nos próximos 15 anos, ou uma média de 55 bilhões por ano, em infraestrutura urbana, para atender às necessidades de uma população urbana que está crescendo muito rápido. O governo gasta apenas 16 bilhões de dólares por ano em infraestrutura urbana. Então a Índia, com todo o desenvolvimento fantástico que ela está tendo, ela ainda está muito longe do que ela precisa, né? Veja, o sistema ferroviário da Índia ele decaiu muito, né, desde a época do imperialismo britânico, né, que destruiu boa parte aí do país, né? Veja, a Índia ela tem adicionado, tem tentado tirar esse atraso na questão ferroviária, né? Ela só adiciona 4 quilômetros de trilhos por dia. Veja, a China, a primeira linha ferroviária de alta velocidade da China, que cruza o mar entre Fuzhou e a cidade portuária de Xiamen, colocou 6 quilômetros de trilhos por dia, toda semana, todo mês. As máquinas chinesas de colocação de trilhos, pega um vídeo aí no YouTube para você ver o que é a colocação de trilhos por uma máquina chinesa, que é uma coisa fantástica você ver. Eles colocam 8 quilômetros por dia de trilhos, né? A título de exemplo, a ferrovia de alta velocidade da China cobre 2.300 quilômetros, que vai de Pequim a Guangzhou em 9 horas, né? Quer dizer, dá uma velocidade aí de 100, 200, 3, quase 300 quilômetros por hora, hein? É uma coisa absurda, né? Uma viagem um pouco mais curta, aí de Nova Delhi, capital da Índia, até Bangalore, leva 4 vezes mais tempo. Quer dizer, é um trem que vai numa velocidade aí, na metade da velocidade do trem-bala chinês, né? A China está entre os 20 principais países em qualidade em termos de nutrição e alimentação, de acordo com o Índice Mundial da Fome, enquanto que a Índia está em uma situação bem difícil, aí, está entre os piores do mundo. Veja, na amostragem aí do Índice Mundial da Fome, de 125 países, a China ficou em 111º lugar, quer dizer, ficou aí entre as lanternas, né? Veja, essa questão da qualidade da alimentação, da nutrição, né? Porque a Índia tem muita pobreza, né? A China ela tem cada vez menos pobreza, ela tem uma classe média cada vez mais forte e próspera, né? A China e a Índia têm mais ou menos, como eu já disse, o mesmo tamanho de população, mas a taxa de educação, por exemplo, universitária, da China atingiu 72% em 2022. Veja, a China tem crescido um colosso na educação universitária, terciária, e 31% ela atingiu em 2022, né? Isso de acordo com dados do Banco Mundial. As universidades de segunda linha da China, não as top, mas de segunda linha, treinam engenheiros competentes. Veja, a segunda linha, hein? Não é a primeira linha. Enquanto que a educação em engenharia da Índia, com a exceção dos prestigiosos institutos técnicos, vamos dizer, está um pouquinho abaixo em termos de qualidade, né? A Índia não participa dos testes PISA de competência estudantil desde 2009. São testes de espécie de Olimpíada dos estudos, dos estudantes, né? E muitos países participam, inclusive o Brasil. Aliás, o Brasil, o SESI aqui de São Paulo, ele ganhou um prêmio no PISA, se não me engano, no ano passado, hein? Matemática, português, conhecimentos gerais. Né? A China geralmente ela fica em primeiro, em segundo, primeiro, segundo. De vez em quando ela tira um terceiro. Bom, a Índia ficou em 72º entre 73 países, ficou na lanterna, né? A China ficou em segundo lugar, né? O ano passado, né? Depois, Singapura ficou em primeiro lugar. Aliás, mostrou um teste aí das Olimpíadas Mundiais de Matemática, Campeonato Mundial. Os Estados Unidos ficou em primeiro lugar. E você vê a foto dos alunos que ganharam o primeiro lugar das Olimpíadas de Matemática. Até eu falei isso no outro vídeo. 8 estudantes, tudo na faixa de 15 e 16 anos. Dos 8 estudantes americanos, 6 são chineses, um é indiano e um americano. Quer dizer, então você vê que até mesmo nos Estados Unidos, deixa eu parar aqui, peraí. Até mesmo nos Estados Unidos, o chinês vence, né? Bem, o que a Índia mais precisa mesmo é de investimento e transferência de tecnologia, né? O Brasil precisa disso, né? E na grande imaginação aí dos especialistas americanos, a Índia fornecerá um contrapeso à influência da China na Ásia. Veja, isso vai demorar, hein? Vai demorar para ela chegar perto da China, né? Quer dizer, ela está avançando muito, né? Inclusive o cinema indiano também tem avançado muito na parte cultural, aí no soft power também, né?
Colunista e autor do Wall Street Journal, Walter Russell Mead, disse à National Conservative Conference no dia 9 de julho: a ascensão da Índia tem o potencial de criar o tipo de Ásia que os americanos querem, né? Eles querem segurar a China, é isso que eles querem. A China se desenvolveu com enorme rapidez e tem a ilusão de que pode dominar toda a Ásia e impor uma ordem. Não, senhor Mead. A China já dominou a Ásia e já impôs uma ordem, né? É o senhor que está tentando impor uma desordem, não é verdade? A ascensão da Índia e será acompanhada pelo Vietnã, pela Indonésia, por muitos outros países aí, estados asiáticos. O desenvolvimento econômico da Índia, o cara complementou, né? Tem um potencial para acabar com essa ilusão da China, né? Quer dizer, a China já tem um PIB maior do que os Estados Unidos. No poder de paridade de compra é maior ainda. Está 10 anos à frente em termos de inteligência artificial. A China está à frente dos Estados Unidos em computação quântica. Superou os Estados Unidos na pesquisa espacial. Então, se ele acha que é ilusão, boa sorte, né? À medida que a Índia se desenvolve, continuou o Mead lá, ela demonstra à China que seu caminho para a hegemonia está fechado. O caminho para a hegemonia da China está fechado, viu? Porque a Índia está em 2090, em 2180, né? Tudo que a mentalidade americanista hollywoodiana pode pensar hoje, pode tentar, é admitir, né? Tudo que eles não vão fazer nunca é admitir que a China já dominou a Ásia, né? E vai dominar o sul global com certeza, né? Ao contrário do pensamento aí do Mead, né, esse pensamento meio cientificista, positivista, invertido, né, porque não é científico você não admitir os fatos, né? A proeza exportadora da China aí, né, na verdade é um imã poderoso que realinha as economias da Ásia em torno de uma esfera econômica e uma esfera comercial, né, e uma esfera de fazer negócio, e negócio bom, né, negócio ganha-ganha, eu ganho, você também ganha. Ao contrário do que prega o mídia, aí a China não quer impor uma ordem à Ásia. A China nunca se mete no teu país, né? Ela não está preocupada se vai ganhar lá o Maduro ou o Gonzalez. Ela vai fazer negócio com qualquer um, né? Ela não se mete no teu governo, se é uma democracia, se é uma ditadura, se é um regime monárquico, se é um parlamentarismo monárquico, ou se é uma república, ou se é uma democracia americana, né? Ou se é um regime militarista, ou se é um regime teológico muçulmano. A China não tem curiosidade sobre a maneira como você cria os seus filhos. Ela não quer impor a comida chinesa na mesa do seu vizinho. Você põe a comida que você desejar para você, né? Ou seja, a China não dá a mínima para o modo como você conduz o teu país. Ela quer fazer negócio com você se você for um bom negociante, né? É problema teu, o governo seu, né? Já os norte-americanos, eles acham que não. Eles acham que tudo é problema deles, né? Os Estados Unidos metem o bedelho em tudo, em todos, né? Por isso que todo mundo cada vez mais detesta os Estados Unidos, né? Só que a China, ela quer incorporar à Ásia uma esfera econômica mais ampla, maior, um sistema ganha-ganha. E não é um sistema assim que a China vai dominar tudo, não, é um sistema que todo mundo vai ganhar, todo mundo vai fazer negócio e todo mundo vai se dar bem. E está se dando bem nesse sentido, né? O Deep State americano, por sua vez, detesta, né, que todo mundo se dê bem. Ele quer que ele se dê bem e os outros sejam seus vassalos, né, seus lacaios, né, para ele vender suas armas, né? Mas essa não é a única razão pela qual o governo Modi está considerando aí uma reaproximação com o vizinho do norte, que é a China, né? O David Goldman, que é uma das nossas fontes aqui do canal, ele escreveu no ano 2022, que ele é um artigo que eu citei aí, do Asia Times, com o pseudônimo Spengler, lá no começo do vídeo. Ele disse assim, ó: o abandono humilhante do Afeganistão pela América deixou um poço de instabilidade na Ásia Central. A invasão americana, vejam só, buscou destruir o Talibã, mas que acabou restaurando o poder do Talibã. Quer dizer, o cara fica 20 anos dizendo que vai lutar e vai tirar o Talibã, e o Talibã volta, né? E volta muito mais forte, né? Então, assim, na verdade, os Estados Unidos acabou fornecendo lá uma base, né, potencialmente muito maior para os países islâmicos lá naquela região, incluindo a própria China, o Paquistão, o Turcomenistão, o Uzbequistão, né? Para a China, a Rússia e a Índia, o crescimento do mundo muçulmano através do Afeganistão, através da própria influência, né, e até mesmo pode-se dizer do soft power aí do Talibã, representa um desafio estratégico aí para esses países. Os três países têm minorias muçulmanas significativas, a China, a Rússia e a Índia. E é aí que os Estados Unidos vai tentar melar.
E aí é que ele vai tentar armar grupos, mandar agentes lá da CIA para tentar enviar armas, para criar confusão, criar desgraceira no país ali, que eles são especializados nisso, né? O que mudou aí desde 2022 é a pegada econômica da China na Ásia Central. As exportações da China para a Ásia Central e até mesmo para a Turquia triplicaram muito aí nos últimos 4 anos. Bom, pessoal, eu não vou prolongar muito. Teria ainda mais um segundo artigo do Dave Goldman, pseudônimo Spengler, né? Que eu acho excelente os artigos do Spengler, né? Mas eu vou deixar para amanhã porque eu estou tentando fazer o vídeo ficar um pouco menor e mais condensado. Ele está com 20 minutos. Né? Convido a todos a se inscreverem no canal Luz no Fim do Túnel. Verifique se você está inscrito no canal. Não deixe de dar o like. Pessoal, o like é de graça, hein? Não precisa pagar nada, hein? E também acione o sininho, coloca aí todas, né? O canal não tem grandes parafernálias aí de você poder clicar, você tem que fazer você mesmo, né? E é bastante fácil de fazer, né? Veja, o nosso canal aqui de livre expressão, livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Ajudar o canal? Via Pix, está aí na descrição do vídeo. O Pix é o e-mail ou o CPF nosso aqui. O canal está crescendo, está monetizado, já temos seguidores. O canal começou com 7 seguidores, está com 2.600 seguidores. O nosso objetivo é ter 3.000 seguidores. Nós somos modestos e constantes. É geralmente um vídeo diário, na medida do possível. Praticamente eu tenho feito um vídeo diário já há alguns meses. Talvez possa ter um dia que não teve vídeo, mas a média é um por dia, né, de 20 a 30 minutos. E os nossos assuntos são assuntos do BRICS, do mundo multipolar, da teoria econômica moderna, e para onde vai a América Latina. Vocês viram aí a vitória do Nicolás Maduro, né, realmente era de se prever. E veja, tinha vários observadores ali nas eleições, né, e pelo que se disse, as eleições foram feitas de uma maneira normal, não houve nenhum grande denúncia aí, o pessoal é que chora, né? Quer dizer, eles estão, os americanos aí, através da CIA, do Departamento de Estado, está enchendo de dinheiro, tá? Estão esse Gonzales, né, que seria o candidato da própria Corina, né? Só que o cara era terceiro lugar. Como é que o cara que está em terceiro lugar vai ser primeiro lugar, né? É preciso dizer, né, a Venezuela melhorou muito nos últimos 4 anos. Melhorou muito, o petróleo melhorou o preço, o gás. Está havendo um processo de reindustrialização, né, há que se dizer, os Estados Unidos eles aliviaram um pouco as sanções draconianas que eles impuseram à Venezuela. Quem estragou a economia venezuelana foi os Estados Unidos, né? Eles confiscaram o ouro da Venezuela, desindustrializaram, sufocaram o comércio do petróleo, né? Sucatearam a principal empresa venezuelana, encheram aquilo de mercenário para tentar derrubar o Maduro, porque o Maduro é um cara que ele não cede, ele não quer entregar de graça, ele não vai entregar de graça, né? Então, assim, nós não somos fã do Maduro, eu não vou nem dizer que o Maduro comparado com o Chaves, é que nem você comparar eu jogando futebol com o Pelé, é quase isso, né? Você tá entendendo? O Chaves era um craque, né? E um cara de um carisma assim avassalador e que estava indo muito bem, por sinal, nos primeiros anos de seu governo. Depois é que a coisa degringolou no final, né? Quando os americanos já tentam quinta colunas, dinheiro, guerra híbrida, guerra de propaganda, desinformação, e aí sufocou a indústria venezuelana. A Venezuela é um país dependente demais do petróleo, além disso desindustrializou, e aí você teve o empobrecimento da classe média. Quando a classe média empobrece, meu amigo, é o fim de um país. A coisa mais importante que um país tem é a sua população. E a coisa mais importante dentro de uma população como um todo é a classe média. Quando a classe média é próspera e é crescentemente próspera, um país vai bem, vai muito bem. O chinês já está mostrando como é que se faz, né? Então não se trata de você ter uma elite iluminada que fica com tudo, e uma classe média empobrecendo e uma classe baixa aumentando, né? Estados Unidos. Então aí não vai, né? Então o Brasil tem que ir para o lado certo, o lado que pode dar certo, né? E o lado que está dando certo. Pessoal, é isso daí. Obrigado aí pela sua presença. Não deixe de dar o like
tornar-se seguidor do canal, compartilhar nas suas redes e torne-se membro do canal, pelo menos seguidor. Traga um seguidor para o canal. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.